Muito boa noite. Queria falar hoje sobre um shiur, que normalmente eu falo que o shiur é power, mas hoje o shiur ele é mega power. Acreditem se quiser, dá para comprovar hoje, então não dá para a gente nem falar diferente se não fosse verdade. O tema que a gente vai, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, falar hoje, a gente nunca falou sobre ele antes. Eu estou fazendo um curso de Hinur, de educação em Israel e outras a ver com relacionamentos interpessoais, tudo de acordo com a Torá. E eu tive a oportunidade de estar com a escola 10 dias em Nova York também. Então o que eu vou falar hoje, durante os 10 dias eu acabei olhando para o mundo conforme o curso, que na vida tudo que a gente se transforma, a gente acaba olhando para as coisas conforme o que a gente aprende, o que a gente é. Então, o shiur de hoje é uma brainstorm desse período todo de curso, desses 10 dias, na metrópole do mundo, chamada Manhattan. Pelo menos do mundo físico. Akadosh Baruch Hu, na verdade, deu para a gente o privilégio de cada vez mais aprender. E a coisa mais bárbara que tem no mundo é poder aprender e crescer. Eu costumo lembrar do exemplo sempre, e para mim é muito forte isso. Uma pessoa que mora no primeiro andar de um prédio, ele tem uma vista. No mesmo prédio, se a gente sobe para o quinto andar do mesmo prédio, a vista é completamente mais panorâmica. E se a pessoa mora na cobertura, a vista dessa mesma pessoa vai ser muito mais power, muito mais abrangente, muito mais clara. Você tem uma foto do bairro muito mais clara do que quem mora no primeiro andar. Cada vez que a gente estuda a Torá, cada vez que a gente cresce, a gente pode estar morando no mesmo, entre aspas, prédio, só que cada vez crescendo mais e vendo a mesma vida com um prisma diferente. Um prisma muito mais amplo, muito mais claro, muito mais verdadeiro. É o que a gente vai fazer agora, Bezrat Hashem. É o seguinte. Esse tópico, na verdade, é um divisor de águas e eu queria compartilhar com vocês e começar por aqui. A gente teve o privilégio de ter na Torá Kedoshá, na verdade, é um momento de gargalhar quando a gente olha os personagens que a gente teve dentro da Torá Kedoshá. Um deles, se a gente for olhar, é nada mais, nada menos do que o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, mais uma vez, óbvio que ele viveu em Vilna e tá fácil pelo nome dele, Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna conta pra gente algo impressionante. Ele veio em 1800, ele conta pra gente algo impressionante. Ele diz pra gente o seguinte, que o mundo tem muitos estágios. O último estágio do mundo, de acordo com a literatura judaica, é chamado Ikvetá de Meshiach, quer dizer, o calcanhar do Mashiach. Quer dizer que a gente já pode escutar os passos da Geulah, da redenção. Diz o Gaon de Vilna que cada época no mundo tem um sintoma, tem algo que define um pouco melhor a geração. Ele traz algo, e por isso que a gente tem um homem tão grande quanto o Gaon de Vilna, só ele poderia falar isso, e falou que o sintoma que haverá nesses dias, nesses anos, nesse período que é o que a gente vive, é um período de shitchiut. A palavra shitchiut em hebraico quer dizer, acompanhe comigo, superficialidade. O homem que veio em 1800, ele definiu o século XXI da melhor forma possível. Ikvetá de Meshiach, olhem que power, pessoal, olhem que visão clara, olhem que visão bárbara do mundo. Em 1800 ele disse, o mundo vai passar na Ikvetá de Meshiach, nesse momento onde Mashiach escuta as pegadas dele. A gente não sabe exatamente quando, e Hashem nem quer que a gente saiba, mas todos os nossos grandes homens, o Hafetz Haim, o Gaon de Vilna, viveram em gerações diferentes, falam que a gente está vivendo esse momento. E qual que é a peculiaridade desse momento? Diz o Gaon de Vilna mais uma vez, shitchiut, superficialidade. O que quer dizer isso? Eu acho que tem duas camadas aqui. Eu queria mostrar para vocês uma e depois uma logo em seguida adiante, e ambas têm muito a ver com a gente, com a nossa geração e muito para a gente aprender. A Gemara traz no Tratado de Sanedrin, na página 106b, Kuf Vav Amud Bet. A Gemara conta, fala muito sobre chuva, o Talmud inteiro fala em alguns lugares, especialmente em Masechet Tanit, chuva parecia antes que era um big deal. Hoje em dia a gente está acostumado com chuva, às vezes a gente se incomoda que está chovendo porque a gente pega trânsito e a gente tem que se molhar e não é tão agradável, as ruas param, mas
antigamente chuva era algo muito importante, sempre é, mas antigamente era um big deal isso aqui. Então quando não chovia era algo assim catastrófico. Eles faziam jejuns e tfilot, e tocavam shofar e trompetas. E a Gemara conta pra gente, em Sanedrin, Kuvav Amud Bet mais uma vez, que às vezes tinham épocas que as pessoas eram muito versadas em Torá, estudavam Torá e sabiam muita Torá, que a Torá é a vitamina do mundo, é o que faz o mundo se sustentar, e não chovia. O mérito da Torá in itself, se a gente puder falar assim, não fazia chover. Não estava chovendo, e o fato das pessoas daquela geração estudar a Torá não mudava o decreto para que chovesse. Já na época de Rav Yehuda, diz a Gemara, na geração dele, Rav Yehuda, as pessoas naquela geração eram menos versadas em Torá, apesar que eram gigantes, mas ainda menos do que a outra geração anterior, e de repente, quando Rav Yehuda só tirava o sapato para andar descalço, o desconforto de tirar o sapato já fazia com que a Hashem, entre aspas, se incomodasse, e a época de não chuva começava a chover quando, mais uma vez, a região precisava, óbvio, de chuva. Então pergunta a Gemara, mas por quê? Na geração anterior a Rav Yehuda eles eram muito mais versados em Torá. Na geração de Rav Yehuda era menos. Por que na geração anterior, quando rezavam, nem sempre chovia? E já na de Rav Yehuda, só o fato dele tirar o sapato, o desconforto dele já causava com que chovesse. A Gemara responde algo impactante, que na verdade a Gemara, lembrem que é o cérebro de Hashem, e só Hashem pode falar isso para a gente. Diz a Gemara para a gente, Rahmana Liba Bae. Uma frase famosa, talvez, se não é que fique agora, que Hashem quer o coração. O que quer dizer isso? Parece que na geração de Rav Yehuda as pessoas eram mais sensíveis, coração, são sentimentos, do que na geração anterior. Apesar de que eram muito meritosos também, mas na geração de Rav Yehuda só o fato de ele tirar o sapato dele, o desconforto, já fazia chover. Por quê? Se tinha menos Torá no mundo, e Torá é a vitamina do mundo, mais uma vez, indiscutivelmente. Resposta é porque na geração de Rav Yehuda eles eram mais de coração, faziam as coisas mais de coração. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com Shithiut, superficialidade, que é o que o Gaon de Vilna ensinou para a gente? Eu explico. Hoje em dia, a gente tem alguns privilégios magníficos. Magníficos mesmo. Vou dar exemplos para vocês. A gente tem quantas sinagogas no mundo, é incrível. O número de sinagogas que a gente tem no mundo é algo maravilhoso. A quantidade de sinagogas que a gente tem no mundo, nos bairros, Baruch Hashem, nas cidades, é incrível. No país, inúmeras. Ashkenazis, Faradi, 1 de cada, 2 de cada, 10 de cada, para todos os gostos e sabores. É um mérito gigante. Daf Yomi, por exemplo, quantos shurim tem de Daf Yomi ao redor do mundo? Português, inglês, espanhol, francês, you name it, o idioma que a gente quiser. Mas, o que quer dizer Rahmana Libabai? Que Hashem quer o coração da pessoa, sem desmerecer nunca o estudo de Torá. Aqui, acho que tem uma pérola. A palavra Shithiut, superficial, na verdade, ela quer dizer sem mergulhar a fundo. O que isso quer dizer? É que antigamente as pessoas eram mais quentes. No português, claro, eles eram mais sentimentais, eles se envolviam mais. Eles faziam as mitzvot, tinham menos sinagogas, menos shurim de Daf Yomi, nem existia talvez Daf Yomi. Mas era algo que as pessoas viviam o que faziam. Não eram uma mitzvah atrás da outra, mas no processo de robotizar. É algo que sempre se apreciou e até hoje a gente aprecia. Porque na moda, faz alguns anos, é ir para Uman passar Rosh Hashanah. Esse é o contrário de Shithiut, de superficialidade. A gente vive, às vezes, uma vida superficial, mas deep down a gente sabe o que é gostoso. Por exemplo, independente se é para ir para Uman ou não, mas a gente sabe que existe um trend de passar Rosh Hashanah em Uman. Então olha que interessante. O que quer dizer isso? A pessoa ir lá, se esforçar, chegar lá, fazer tefilá todo mundo junto, num barracão, dormir num lugar diferente, comer comida diferente, é um esforço. Não é fazer tudo por fazer, é fazer com guts, com vontade. É quando a gente vê
num metrô, num trem num trem intermunicipal em Nova York, é incrível, pessoal. Só vendo isso. Quando tem pessoas que vão de uma cidade para outra de Nova York de trem, eles sentam todos os dias no mesmo horário, eles combinam, o vagão X, e tem um shiur de Daf Yomi dentro do vagão de trem. É algo incrível que nenhuma geração teve. É um privilégio. A gente tem acesso a mitzvot hoje de uma forma que nunca na história do mundo, a gente não viveu a história inteira do mundo, mas é óbvio e pachuto poder falar isso, que o nosso acesso a conteúdos de Torá é a coisa mais maravilhosa do mundo como nunca teve. Sabem que a Gemara pergunta, me lembrei, que no tefilim do homem está escrito o quê? O que está escrito dentro do tefilim de cada um de nós, homens? A gente tem 4 parashiot lá, 4 capítulos. Resumindo, tem o Shema Israel junto com o Vehayah, e o terceiro e o quarto compartimento do tefilim contém uma parashá chamada Kadeshli Kol Bechor. Essas são as 4 parashiot que tem no Shema, 2 do Shema e 2 do Kadeshli Kol Bechor. Começo e fim de cada uma, respectivamente. Pergunta a Gemara, e Hashem também usa tefilim. Mesmo que Hashem não tem corpo, mas de alguma forma antropomórfica, Hashem usa tefilim. Então pergunta a Gemara, o que está escrito dentro do tefilim de Hashem? Diz a Gemara, Mi ki amecha Israel. Quem é igual ao povo Yodê? Um povo que se esforça pelas mitzvot, que senta para fazer Daf Yomi, que a gente vê gente que acorda mais cedo para estudar, que dorme mais tarde para estudar, que para no escritório para fazer minyan. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é algo bárbaro. Mas a shitchiut, a superficialidade de fazer uma mitzvah atrás da outra, ela acaba sem querer pegando a gente, porque quando a gente tem muitas oportunidades de fazer mitzvah diferente do que tinha há 60 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, ou um pouco mais para trás ainda, a gente acaba fazendo uma atrás da outra sem parar para pensar. Então, primeira explicação do que o Gaon de Vilna disse, e é óbvio isso, que quando chegar a Geulah, nessa época, a época que a gente está vivendo, na época de Mashiach, diz o Gaon de Vilna, em 1800, pessoal, olhem que bárbaro, que no mundo vai ter uma força que empurra o dia a ser mais shitchi, mais superficial, fazer uma mitzvah atrás da outra, sem parar para pensar, sem Rahmaná Libabai, sem o coração, sem fazer com a empolgação. A gente vê, mais uma vez, provei para vocês, que deep down as pessoas procuram empolgação. Aonde? Quando vão para Uman, quando fazem um Kabbalat Shabbat cantado, isso atrai as pessoas, porque deep down as pessoas sabem que mergulhar, quando a gente faz alguma coisa com gosto, é muito mais delicioso. Sabem que uma vez, para ilustrar isso um pouco melhor, uma vez eu vi um menino falando algo muito, muito curioso para o seu pai. Disse ele o seguinte: Abba, você está fazendo agora uma das coisas mais importantes do mundo, não é verdade? Uma criança. A esposa que estava do lado perguntou para o filho: mas filho, como você sabe que o Abba está fazendo algo muito importante? Uma criancinha, de onde ele sabe? O menino respondeu, pessoal, escuta essas palavras, para a mãe dele, falou: Ima, dá para ver, ué. O que quer dizer isso? É óbvio, quando alguém faz algo com vontade, sem shitchiut, sem ser superficial, mergulhando, essa pessoa não tem como enganar, como você sabe, é visível. A pessoa está vivendo aquilo, não está fazendo uma mitzvah, ele está vivendo a mitzvah, ele é a mitzvah, ou qualquer coisa que esteja fazendo. Isso é verdade, que shitchiut quer dizer fazer as coisas só por fazer. E Rahmaná Hashem Libabai, que é o Lev Bai Eker. Liba, Lev, coração, Bai Eker. Rahmaná Libabai, Hashem, que é o coração de cada um de nós. Não é fazer o ato. Hashem quer que a gente se esforce com vontade e faça o ato. Isso por si só já é uma lição gigante, que a pessoa quando faz alguma coisa, não no português, claro, só faz por fazer. Sei que a gente tem que fazer todos os dias mitzvot, e às vezes sem querer a gente acaba escorregando, mas de vez em quando é bom parar. E no momento, agora é bom parar. Um segundinho. Quando eu coloco o tefilim, é mais um tefilim que eu coloco, ou estou me amarrando literalmente com Hashem? É um privilégio poder colocar tefilim. Quantos Yehudim no mundo colocam tefilim?
É um privilégio poder estudar a Torá, um privilégio poder escutar um shiur. Quantos Yehudim no mundo escutam shiur? Mas já escutei 10 mil. Cada um é um, cada palavra é uma palavra e cada palavra muda a gente. Ainda mais se a gente se permitir se impactar com isso. Fazer as coisas com vontade, não ser uma pessoa superficial. Mas eu acho que tem mais uma camada nas palavras do Gaon de Vilna. Se a gente der mais uma mergulhada, descascar a cebola um passo a mais dentro, no coração da cebola, na palavra shithiut, superficialidade, tem uma segunda explicação, e nela eu queria me concentrar também no shiur de hoje. É o seguinte: quando os irmãos de Yosef venderam ele, Yosef foi para no Egito, depois de anos Yosef cresce, vira uma pessoa muito nobre, muito empoderada, e os irmãos, passando fome já anos depois, vêm comprar comida de Yosef, óbvio, sem saber que era Yosef. Yosef olha para eles e fala: olha, se vocês quiserem voltar aqui mais vezes, eu quero que vocês deixem Binyamin, o irmão menor, não falou Binyamin, para fingir que não era ele mesmo, mas falou: eu quero que vocês deixem o irmão menor de vocês aqui, comigo de refém. Eu sei que vocês vão ir e vão voltar. Os irmãos disseram para Yosef: a gente não pode deixar esse menino aqui, porque o pai dele, que na verdade também era o pai de Yosef, mais uma vez, mas eles não sabiam que era Yosef, disse: a gente não pode deixar Yosef aqui, Binyamin aqui, melhor dizendo. Por quê? Pessoal, escutem as palavras. Porque disseram os irmãos de Yosef para Yosef, referindo-se a Yaakov, pai deles: se a gente voltar para casa, deixando Binyamin aqui sem Binyamin, Ve'anar eneno itano, e essa criança, Binyamin, não esteja conosco quando a gente estiver voltando para casa, o nosso pai não vai aguentar o tranco. Por quê? Por que não? O que Binyamin tinha de diferente dos outros irmãos? Diz a Torá Kedoshá: Venafsho keshura benafsho. A alma, a pessoa de Yaakov, pai de Binyamin, está amarrada com Binyamin. E Binyamin está amarrado com Yaakov. Então, se a gente voltar para casa sem Binyamin, parte de Yaakov vai cessar de existir e talvez ele não exista mais, ele faleça, lo aleno. Então disseram os irmãos para Yosef: é impossível que a gente deixe Binyamin aqui com vocês, no Egito. A gente vai ter que voltar e isso a gente não vai poder fazer. Agora, eu fiquei pensando, o que quer dizer Venafsho kshura benafsho? Que Binyamin e Yosef, Yaakov, estavam amarrados um com o outro. O Targum, aquele tradutor da Torá, que foi dado para a gente no Har Sinai também, que ele explica a Torá, diz que Yaakov, mais uma vez pai de Binyamin, gostava de Binyamin como se fosse ele, do jeito que a gente explicou. Quer dizer, se Binyamin ficasse preso lá e não voltasse para casa, Yaakov pensaria que talvez ele, com medo, ia morrer igual que ele imaginou que Yosef tinha morrido. Falou: olha, uma parte de mim morreu, talvez eu não vou aguentar. É um kesher, é uma conexão. Kesher quer dizer, estava amarrado, conectado, nada a ver com internet, conectado com o filho dele, Binyamin, de uma forma que era um pedaço dele. E se a gente tira um pedaço de uma pessoa, ele pode não conseguir viver. Eu fiquei pensando comigo mesmo, o que é esse kesher? O que é essa conexão? Como falei para vocês, estou fazendo um curso de Hinur e aprendi bastante disso lá. Estou compartilhando com vocês. Todos nós temos uma Neshama. Isso por si só já é um prêmio, por isso que cada Yehudi é um príncipe de verdade. É um pedaço de Hashem. Essa Neshama, aonde ele estava antes de nós nascermos, junto com a Kadosh Baruch Hu, no trono celestial de Hashem. A Neshama estava dançando, abraçada com Hashem lá em cima. Quando cada um de nós nasce, a Neshama é removida de lá. Ela não quer, porque é tão gostoso ficar perto de Hashem, a coisa mais gostosa do mundo. Ela é removida e colocada no corpo de cada um de nós. Essa Neshama, até então, a gente conclui, estava conectada, ligada diretamente a Hashem. O que acontece depois? Depois de um tempo, essa Neshama, o que acontece com ela? Ela se desconecta de Hashem. Essa Neshama se desconecta de Hashem, e o que acontece? Essa Neshama, ela fica abandonada. Perdeu a conexão, ficou com um vazio essa Neshama.
Agora, tem uma coisa muito interessante, é o seguinte. Essa Neshama, que tinha uma conexão direta com Hashem, ela, por ser desligada de Hashem, começa a procurar uma nova conexão. Esse é o instinto da Neshama. Até agora ela estava conectada com Hashem. Quando ela foi colocada no corpo do homem, ela procura uma outra conexão. Uma outra ligação, um outro kesher, venafsho, keshura benafsho, como a gente explicou entre Yaakov e Binyamin. Como que a gente prova isso? Como a gente vê isso da forma mais clara possível? Olhem que bárbaro. Quando um bebê nasce, qual que é a maior necessidade de um bebê? Logo que ele nasce, a coisa mais maravilhosa do mundo. Qual a coisa mais gostosa do mundo depois que o bebê nasce? Qual a coisa que o bebê mais precisa? Muito mais do que se lavar, mais ainda do que comer, mais ainda do que se nutrir. Que um bebê precisa? Ser acolhido, receber um abraço. Aquele abraço é nada mais, nada menos do que o que, meus queridos? O kesher, a ligação entre a mãe ou o pai e o bebê. Por isso, é incrível que a gente sabe que o afeto que os pais dão para uma criança, ele é sempre impactante, mas em forma geometricamente assim, exponencialmente muito maior, uma progressão geométrica muito maior nos anos iniciais. Por quê? Porque a Neshama acabou de perder o kesher com Hashem, a ligação com Hashem. Ela procura outra ligação. E essa sede de ligação tem que acontecer, senão a Neshama fica com um vácuo, cada um de nós fica com um vácuo. A gente vê isso aqui no mundo, mas a gente não sabe por quê. Agora a gente está entendendo o porquê disso. Eu escutei uma história, e a história é a seguinte. Vou explicar para vocês o que ela quer dizer, e ela é muito simples, mas profunda ao mesmo tempo. Duas pessoas que passaram a Segunda Guerra, anos e anos depois, se encontram no Bet HaMidrash, estudando. Refizeram a vida, estavam sentados estudando no Bet HaMidrash. E o povo em volta, depois de um tempo, descobriu que eles estavam estudando alguns dias, semanas e período longo no Bet HaMidrash, onde eles sentavam para estudar, esses dois senhores de idade. Descobriram que ambos eram sobreviventes da guerra. Então perguntaram para eles já se conheciam os dois, as pessoas em volta perguntaram para eles o seguinte, olha, para eles, como vocês conseguiram resistir à guerra, não só fisicamente, mas não menos difícil, emocionalmente e religiosamente? Sair da guerra e continuar com fé em Hashem deve ser um challenge, uma adversidade muito grande. Esses dois homens que passaram junto à guerra e depois, de novo, se encontraram, estudaram no Bet HaMidrash durante um período longo, esses dois senhores, falaram o seguinte, cada noite, antes de ele e eu, um referindo-se ao outro, dormir, a gente disputava quem que ia limpar o sapato um do outro no dia seguinte. Quer dizer, é o seguinte, os dois iam dormir e falavam, amanhã eu vou limpar teu sapato. E falavam, não, eu que vou limpar o teu. E todas as noites isso se repetia. E a gente andava no dia seguinte com o sapato limpo, quer dizer, dentro do possível do que tinha na Segunda Guerra. E o povo não entendeu, o que muda? Porque um limpava o sapato do outro, isso deu força para eles, deu vontade para eles continuarem vivos e conectados com Hashem. Qual que é a lógica disso? O shiur de hoje. O que quer dizer isso? Eles disseram o seguinte, cada vez que eu acordava de manhã e eu via meu sapato limpo, um disse referente ao outro e o outro ao outro, respectivamente. Eu via que alguém se importou comigo, porque meu sapato está limpo e não fui eu que limpei. E o outro dizia exatamente a mesma coisa, eu acordava de manhã, eu vi que alguém limpou meu sapato, então, quer dizer que alguém se importa comigo? Isso me dava força para viver mais um dia. E no dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa, e todos os dias que eu estava no campo de concentração, aconteceu a mesma coisa. E foi isso que me deu força para chegar até aqui. E vocês perguntaram, dizendo os dois, para o povo que estava em volta, por que a gente continuou conectado com Hashem? Porque a gente estava kashur, amarrado um com o outro. E um se preocupava com o outro, eu vi que alguém se preocupava comigo. E eu senti que se alguém se preocupa comigo, eu tenho um kesher com alguém, esse meu kesher se estende também para Kadosh Baruch Hu. Porque Hashem não me abandonou. O fato é que alguém ainda se preocupa comigo. Olhem que forte, pessoal. O poder de kesher, o poder de estar conectado com alguém, algo novo, que a gente talvez nunca tinha prestado atenção até hoje. Quando a pessoa tem um problema, por exemplo, o que acontece? A
pessoa fica preocupada, e às vezes, lo aleno, a pessoa entra em desespero. O que é desespero? Desespero é a pessoa ficar, a gente fala falta de emuná, falta de confiança em Hashem, mas é muito mais profundo do que hoje, no show de hoje. Olhem que power. É quando a pessoa, ele fica desesperada, ele se desconectou de Hashem. E por que a pessoa fica com vazio, fica triste, e tudo começa a ficar cinzento e preto na vida da pessoa, escuro, triste? Por que, meus queridos? Porque a Neshama precisa, nós precisamos estar ligados com algo. Na hora que a gente perde aquela conexão, a gente sente um vácuo, uma separação enorme entre a gente e Hashem, porque tal coisa não está dando certo, ou lo aleno, nada está dando certo no nosso ponto de vista, isso causa um sintoma de tristeza, de depressão na pessoa. Porque a Neshama precisa ter constantemente um kesher, está conectada. Se a pessoa se sente sozinha na vida, por que o sozinho é tristeza, é lo aleno, depressão? O sozinho é falta de kesher, é falta de conexão. Aqueles dois homens falaram que manteve a gente, a nossa fogueira queimando, a nossa emuná forte. Imaginem, se encontrar depois de anos passado pela Segunda Guerra por campo de concentração no Bet HaMidrash, estudar em Havruta, foi porque tinha alguém preocupado comigo todas as manhãs, porque eu via meu sapato lustrado. Havia alguém que tinha um kesher comigo. Fiquei pensando, se a gente olhar para a história do povo Yehudi, antigamente, sempre teve pessoas que cumpriam Torá e não cumpriam Torá, porque a gente tem o maior prêmio do mundo chamado livre-arbítrio. A gente, antigamente, para uma pessoa fazer mitzvot, tinha um desafio muito grande. Podia ser que ele ia ter uma perseguição, ele ia ser mandado para a Sibéria, ele ia ser preso, ele ia ter que andar com estrela de Davi amarela, ele ia ser N situações. Hoje em dia, Baruch Hashem, na maioria do mundo, a pessoa pode ser um Yehudi livremente. Ele, às vezes tem até apoio do governo, instituições judaicas, depende do lugar do mundo. E olha que interessante. Por que a gente não cumpre mitzvot hoje? Fora que tem o Yetzer Hara, óbvio, preguiça, alguma coisa assim, ou falta de vontade, pode ser. Mas é o seguinte, hoje a pessoa é mais fácil cumprir mitzvot. O Yetzer Hara hoje não pega em não cumprir mitzvot. O Yetzer Hara pega hoje em faz, mas não seja. Coloca tefilim, mas esquece que você está colocando tefilim. Tira o tefilim, e se alguém perguntar, será que você colocou tefilim hoje? A pessoa fala, sim, porque eu nem lembro, porque o tefilim não me impactou. O Yetzer Hara de Shithiut hoje, talvez isso é uma segunda explicação do que o Gaon de Vilna quis dizer com Shithiut. Não só fazer de forma robotizada, é que a mitzvah não impacta a gente não tem um kesher, agora sim, uma ligação com a mitzvah. Fazer, sim. Ser, difícil, quase que não. Olha que interessante. Como que rezavam há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, antes de termos o Sidur? Hoje em dia a gente tem o Sidur, a gente abre o Sidur e a gente fala página tal, página tal, página tal, a gente sabe se orientar conforme o Sidur, o que fazer tefilá, Shacharit é uma tefilá, Mincha é outra, Shabbat é outra. Como que rezavam antes de ter o Sidur? Já pensamos sobre isso alguma vez? Como que faziam tefilá? Eles, na verdade, não precisavam de palavras. Eles sabiam se ligar kesher, é o que a gente está falando hoje, com Hashem. A pessoa ia lá, parava, fazia os pedidos, agradecia, se conectava com Hashem via a tefilá dele, cada um nas suas palavras. Só que as pessoas mudaram, teoria da evolução, vamos lá. As pessoas evoluíram para cá ou para lá, e a gente muda conforme o tempo, o espaço, e daí por diante. E aí, nossos sábios, com uma visão magnífica, perceberam o quê? Que se eles, já há centenas de anos atrás, não instituíssem algo chamado Sidur, texto, as pessoas não iam mais rezar. Porque a Shithiut, a superficialidade, que é o shiur de hoje, apareceu, a pessoa já sozinha não tem mais como se ligar tão fácil com Hashem. Então, se a gente não criar um artifício chamado Sidur, com palavras pré-fabricadas já, olha que power, a pessoa vai acabar se desligando completamente de Hashem. Então, viram a obrigação, a necessidade de criar algo chamado Sidur. Por um lado é algo maravilhoso, por outro lado tem uma armadilha. Qual que é a armadilha que o Sidur traz para a gente? A armadilha que o Sidur traz para a gente é que a Shithiut fica mais fácil de entrar na gente. Porque é muito fácil a gente abrir o Sidur,
fazer shacharit durante 1 hora e a gente não lembrar por um momento o que está escrito na Parochet, dentro de muitas sinagogas. Da lifnei mi ata omed. Lembra na frente de quem você está durante o momento da Midah, do Shema, do Hashem Melech, da Shacharit, Mincha Arvit. A pessoa pode fazer tefilá, esquecer que ele veio falar com Hashem, estava na frente de Hashem por alguns instantes. Isso é shitchiut. Isso é falta de kesher, de ligação. Esse é o sintoma que o Gaon de Vilna apresentou para a gente, explicado um pouquinho melhor, talvez, o que eu acho que ele quis dizer. Qual é o remédio para esse sintoma? Kesher, conexão. Tentar se conectar com o que nós estamos fazendo aqui, hoje, amanhã, ontem, agora. É o seguinte, fiquei pensando que o Gaon de Vilna veio em 1800. Foi num momento muito interessante, olhem que curioso, não vi isso escrito, mas acho que é verdade. Um momento curioso que aconteceu na história da Yahadut, no mundo da história do judaísmo. Aconteceu que apareceu um movimento chamado Hassidut. Hassidim, era uma Hassidut, depois viram 2, 3, 10, 20, e hoje a gente tem dezenas de Hassidim, cada um com seu Rav, com seu Rebbe, daí por diante. As coisas no mundo não acontecem por acaso. Criou-se uma necessidade e apareceu algo chamado Hassidut. O Gaon de Vilna, em 1800, foi justo quando nessa época começaram a aparecer os Hassidim. O que aconteceu? Talvez acho que a gente pode chutar agora conforme o estudo de hoje, acho que está claro. Até então, as pessoas viviam ligadas com Hashem, com a Torá. Começou a aparecer shitchiut, superficialidade, faltou kesher. Criou-se algo chamado Rabbanim. Sempre teve o Rav, mas o Rebbe, que tem um tish sexta-feira à noite, que a gente vai escutar, a gente vai se ligar com o Rebbe, via o Rebbe, a gente se liga com Hashem, porque o Rebbe não é afinidade, o Rebbe é o condutor da gente com Hashem. Óbvio que ninguém faz mitzvah para nenhum Rebbe, ninguém faz tefilá para nenhum Rebbe. O Rebbe que tem cada uma das Hassudiot é para ligar nós com Hashem, é como se fosse Leavdil, Moshe Rabbeinu, ligava a gente com a Kadosh Baruch Hu. Mas por que apareceu esse conceito de Rebbe que até agora não tinha? Porque as pessoas começaram a perder a ligação com Hashem e foi necessário criar outra coisa chamada um kesher, um Rebbe. Olhem que interessante, pessoal. Músicas. Quando floresceram, por quê? Porque a música liga a gente a Hashem. O que os Rebbes fazem? Tem o tish, cantam, isso. O que isso faz? A pessoa se ligar com algo maior. Aquela ligação que a gente perdeu quando a gente nasceu com Hashem, a nossa Neshama, que foi destacada e mandada para o Olam Hazé, para esse mundo. E olhem que bárbaro. A gente sabe que está escrito no comecinho de Pirkei Avot, Al Shelosha Dvarim Haolam Omet. Costuma dizer que até porteiro de Genópolis conhece isso. Tem 3 pilares que sustentam o mundo. Quais são os 3? Todo mundo sabe. Torá, estudo de Torá. Avodá, Korbanot, na época do Bet HaMikdash, ou hoje a Tefilá, reza. E Gemilut Chassadim, que é o 3º pilar, que é fazer atos de bondade, pensar no outro. O Maharal de Praga diz algo impactante sobre essa Mishnah. Diz o Maharal de Praga o seguinte: os 3 pilares se referem a 3 dimensões que nós temos nas nossas vidas. Olhem que bárbaro, diz o Maharal de Praga. Chesed, por exemplo, com quem a gente faz Chesed, bondade? Com o próximo, correto? Então, Chesed, que é um dos pilares, é com o próximo. O outro pilar, que é Avodá, que é Tefilá, ou Korbanot, é entre nós e quem? Hashem. O 3º pilar, diz o Maharal de Praga, se refere a quem? Que é Torá. Já foi eu com Hashem e eu com o próximo. Chesed, eu com o próximo. Tefilá, eu com Hashem. O estudo de Torá se refere a eu com quem? Diz o Maharal de Praga, com quem? Com você mesmo, Habibi. Cada um consigo próprio. Olhem que power. As 3 mitzvot, as 3 dimensões de mitzvot, que são Torá, Avodá e Gemilut Chassadim, são as 3 vertentes que nós temos. Eu com o próximo, eu com Hashem e eu me ligar comigo mesmo. Cada uma dessas mitzvot acelera essa ligação. Eu com o próximo, eu com Hashem e eu comigo mesmo, respectivamente. E por que elas ligam
eu com o próximo, eu com Hashem, ou eu comigo mesmo. Por que tem essa necessidade para ser um dos pilares do mundo? Porque sem Kesher, o Yehudi não consegue viver. Por isso que os 3 pilares do mundo são as 3 dimensões de Kesher possível que a pessoa precisa ter na vida. Ele precisa estar ligado consigo mesmo, a pessoa precisa estar ligado com Hashem, e a pessoa precisa estar ligado com outro, com Bnei Israel. Talvez isso é a explicação de o que quer dizer Achdut. A gente escutou tanto shurim já sobre união, Achdut, poder que Achdut tem. Por quê? É isso. Porque o Kesher que nós temos um com o outro nos transforma em um só. E olhem o poder do Kesher de uma pessoa com a outra. Um sobrevivente pós-guerra, diferente da história anterior, chegou na frente do grande Rebbe de Tzanz. Ele estava completamente desconectado da Torá, passou por muitas adversidades, viu atrocidades gigantes, e acabou se desconectando completamente de Hashem. Esse sobrevivente ficou uns momentos na sala com o Rebbe de Tzanz, só ele e o Rebbe de Tzanz. Ele sai da sala e depois encontram esse Hassid, algum tempo depois, e viram que ele começou a mudar a conduta dele, e esse Hassid acabou depois voltando às origens religiosas e virou de novo um Yehudi que seguia a Torá e Mitzvot. Então, uma pessoa que encontrou esse Hassid, sabia que não tinha ninguém na sala, mas ficou muito curioso, falou, olha, você entrou de uma forma, e anos depois se transformou, e o que te fez transformar foi o quê? Disse ele, meu encontro com o Rebbe de Tzanz por alguns minutos. Então, curiosidade maior era qual? O que o Rebbe de Tzanz te falou? O que ele fez? Esse Hassid contou o seguinte que eu conto para vocês. Eu entrei naquela sala, dizendo, aquele Hassid agora, mas antigamente era o sobrevivente do Holocausto, completamente desconectado, desvinculado de Torah e Mitzvot, e o Rebbe de Tzanz pegou minha mão, segurou minha mão, com muito carinho, e perguntou o seguinte, o que está lhe incomodando, meu querido? E eu contei para ele, dizendo aquele sobrevivente, o que está me incomodando? O que incomoda talvez qualquer um que passou pela guerra, que eu vi pessoas boas indo embora do mundo de uma forma muito difícil. E o Rebbe, segurando as mãos, minhas mãos, de uma forma tão calorosa, depois que esse Hassid começou a contar da família dele, dos conhecidos dele, da dor dele, o Rebbe de Tzanz diz, você tem razão. E eu sei que você tem razão de estar com essa dor. O Hassid, aquele sobrevivente, perguntou para o Rebbe de Tzanz, mas como o senhor sabe? O Rebbe de Tzanz, porque eu também passei pela guerra. Eu também perdi meu filho, minha esposa, minha família inteira na guerra. O Rebbe de Tzanz, será que a gente não pode fazer um trato? Disse aquele sobrevivente, mas que trato, Rav? Se ele, eu vou chorar por você e você vai chorar por mim, porque nós dois estamos com dor pelo mesmo assunto. E foi um momento tão sentimental que o Rebbe de Tzanz começou a chorar. E aquele sobrevivente de guerra também começou a chorar. E contando tudo isso, aquele sobrevivente contando para as pessoas que perguntaram para ele o que aconteceu naquele momento com o Rebbe de Tzanz, disse ele o seguinte, vocês querem saber o que mais ele me falou? Todo mundo estava curioso, falou, claro, a gente quer saber. Disse aquele sobrevivente, nada, absolutamente nada. Ele não precisou me falar nada, porque no momento que ele segurou minha mão, e falou que ele passou pela mesma dor, e eu vi ele chorando pela minha dor, eu acabei chorando pela dor dele, isso foi suficiente para mim voltar a reaver meu Kesher com Hashem. Por quê? Porque eu vi que tem um Yehudi preocupado, kashur, amarrado comigo, apesar que ele nunca me viu na vida dele. Porque nós somos um só. Mas quando a gente sente esse Kesher, essa conexão, meus queridos, é um poder powersíssimo, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa quebrada e reconstruir a vida de uma pessoa. E essa pessoa disse, ele sou eu, porque eu mudei.
causa da mão do Rebbe de Tzanz, do coração do Rebbe de Tzanz e das lágrimas dele. Não foi absolutamente nenhuma palavra que me chocou. Isso é kesher, isso é conexão. Isso é um poder que a gente não pode deixar passar em branco. Pessoal, eu escutei algo, que eu não vou falar o nome do Rav, apesar que eu escutei da boca de uma pessoa que foi lá, mas eu vou me resguardar porque não vai mudar tanto aqui, e eu tenho receio de falar. Mas o ponto vai ser marcado igualmente. Um dos Gdolim da nossa geração, indiscutivelmente, Sfaradim, Ashkenazim, Litaim, Hassidim, o homem da geração, Kol HaTorah Kulá, de frente para trás, de trás para frente, que sabia Zichron Libraha, parecido há pouco tempo atrás. Alguém entrou, escutei da boca da pessoa que entrou lá. Na sala desse homem, era Erev Shabbat, e Erev Shabbat as pessoas não entram na véspera de Shabbat, e viu um remédio na mesa. Era próximo desse grande tzadik, desse grande gadolador, e perguntou para a esposa dele, o que esse remédio faz na mesa? É um remédio para dormir? A pessoa não consegue dormir. E a esposa desse grande Talmid Chacham, desse gadolador, falou o seguinte, para essa pessoa que contou isso para mim. O seguinte, você acha que meu marido recebe pessoas, as pessoas vêm, contam os problemas, ele fala Bracha ve'atzlacha, ou dá um conselho para um conselho para outro, e cada um vai embora e acabou, tchau, ele volta para o estudo e a vida continua. Olha, a vida continua. Mas ele pega o problema de cada um no coração dele, e às vezes são tantos problemas que ele não consegue dormir. Por isso que às vezes ele precisa desse comprimido para adormecer. Como funciona a brachá de um tzadik? A gente acha que é só falar, e eu sempre entendi até hoje, que era, até hoje não, até os últimos 10 dias que eu não estava preparando o shiur, que a pessoa fala, e a tzadik gozer ve'kadosh baruch hu mekayem, que o tzadik ele decreta e Hashem faz, isso é verdade. Mas qual o poder que tem atrás disso? O contrário do que disse o Gaon de Vilna, que é shitchiut, que é superficialidade, é se amarrar com o outro. Quando o meu marido, disse a esposa desse grande tzadik, escuta um problema, ele leva isso no coração, isso vira parte dele. E Hashem fala, olha, isso é parte do tzadik? Talvez assim que funciona. Eu não quero deixar o tzadik chateado. Então aí a pessoa tem cura, tem brachá e daí por diante. É assim que funciona a brachá de um Rav, de um grande Talmid Chacham. Como? Porque ele se liga com a gente. Ele vira parte disso. Meus queridos, nessa fase final do Shur, acompanhem comigo. Quantos Yehudim gostariam de poder ter alguém para partilhar suas fraquezas, frustrações? Para isso a gente precisa ter um kesher com alguém, com um Rav, com um amigo. Kesher é, eu me sinto bem com você, eu posso falar para você o que eu estou sentindo lá do fundo do meu coração. Mas para mim falar o que eu estou sentindo do fundo do meu coração, eu preciso ter um kesher comigo mesmo, que a gente menciona que é uma das dimensões, e o outro kesher é com você. Esse kesher, às vezes, quando a gente é muito saudável, ele também é só... Tem pessoas que se resolvem só com Hashem. Entre aspas, só com Hashem. Tem 3 dimensões. Eu comigo mesmo me conhecer, eu com o próximo e eu com Hashem. Mas o kesher ele é indispensável. Quando uma criança cai, qual que é o melhor remédio que tem? Mais que mertiolate, mais que água oxigenada. Dá um abraço e fala o que para a criança? Está doendo muito? Deixa eu ver. Ai, deixa eu te dar um beijo, melhorou? E aí, muitas vezes aquele beijo é milagroso, ele cura a criança. O que é o beijo, meus queridos? É um kesher que fulano tem com aquela criança e a criança sente, alguém se importa comigo. E se for de verdade, cura. Cura muito mais do que a gente imagina. A gente já viu isso. É no português, claro, tamo junto. Mas é tamo junto de verdade. É eu estou de verdade sentindo por você. E se for sincero, funciona. E muito sincero funciona mais. E pouco sincero funciona menos. Mas o kesher sempre funciona. Eu vou terminar contando para vocês um episódio que acontece na Torá. De quanto a gente precisa procurar, para a gente entender no show de hoje, se ligar com o próximo de verdade, olhar para a pessoa, estar com ele, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Não é só falar, fazer o check, pronto, falei hoje com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu marido, é de verdade estar lá. Eu estou me ligando com você, eu estou aqui para você, a gente está junto, é uma coisa só. Com Hashem, tenta imaginar uma midá que eu estou completamente ligado com Hashem. Sai da midá voando de delicioso. Quando a gente faz chesed com alguém, de verdade, a gente ajuda alguém, a gente vai lá e mergulha.
tão gostoso. Esse é o contrário do que disse o Gaon de Vilna, que é o normal, que é a Shithiut, a superficialidade. O Kesher é o remédio, eu acho, para o que disse o Gaon de Vilna. Em Sefer Bereshit a gente encontra que quando Binyamin se encontrou com Yosef, finalmente, Yosef se revelou e Binyamin se encontra com ele, irmãos da mesma mãe, de Rachel. De repente, Yosef chora no ombro de Binyamin e Binyamin chora no ombro de Yosef, quando eles se encontram pela primeira vez. E por que eles choraram? Então diz o Rashi no lugar, no próprio Pasuk, que Yosef estava chorando pelos 2 Bate Mikdashot que vão ser destruídos no futuro, né? Que eles se viram muito antes disso. E o que isso tem a ver? Porque esses 2 Beit HaMikdash ficaram em Jerusalém, estavam em Jerusalém, numa porção de Binyamin. Então Yosef estava chorando pelo que ia acontecer no futuro com Binyamin, no território dele, que os 2 Beit HaMikdash iam ser destruídos. E Binyamin, por que chorou nos ombros de Yosef? Porque Binyamin viu que no futuro, na porção de Yosef, que ficava Shiloh, um local, ficava a porção de Yosef, o Mishkan, o tabernáculo, também ia ser destruído, ia ser perdido. Então, um chorou pelo outro. E a pergunta que os comentaristas fazem é o seguinte: porque cada um não chorou pelo seu? Se cada um tinha essa visão profética de ver, Yosef podia ter muito bem chorado pelo que aconteceu no território dele, e Binyamin pelo território dele, por que um precisava chorar pelo outro? Eu vi uma resposta absurda, grande, gigante e verdadeira, que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte: cada um podia ter chorado pelo que ia acontecer, lamentado no futuro, no território dele, Beit HaMikdash, ou Mishkan, que é uma perdas gigantes que a gente teve na nossa história do nosso povo. Mas, olhem que bomba, eles perceberam, e olhem que deliciosa pessoa essa explicação, ambos perceberam que o Beit HaMikdash e o Mishkan foi destruído porque cada Yehudi estava preocupado consigo mesmo. Então eles choraram um pelo outro para que seja um pouquinho do remédio, da cura, de por que o Mishkan e o Beit HaMikdash foram destruídos no futuro. Yosef chorou por Binyamin e Binyamin por Yosef. Eu estou me ligando com você, você comigo. Que é ao contrário, que infelizmente eles viram uma profecia que ia acontecer no futuro, que a razão pela qual o Beit HaMikdash ia ser destruído e o Mishkan foi destruído, e a gente já vive depois, então já foi, é porque os Yehudim não se ligaram um com o outro, cada um estava preocupado consigo mesmo. Estar com Kashur, ligado com Hashem, é nunca estar sozinho. Um Yehudi que está ligado com Hashem, ele nunca está sozinho. Ele vai na festa, não conhece ninguém, ele está com Hashem. Ele está com um problema, ele está com Hashem. Ele está no trânsito, ele está com Hashem. Ele está atrasado para uma reunião, ele está com Hashem. Kesher salva a pessoa de tudo, dá alegria da vida para a pessoa. Amarrado com Hashem, amarrado com o próximo e amarrado consigo mesmo. Independente de quantas likes deram no meu Insta, eu não preciso disso para estar bem, porque eu estou kashur com as 3 dimensões que existem. E quando se trata de família também, Kesher é talvez a coisa mais importante que existe. Uma das matérias mais fortes que existe é uma pedra. Como se fala pedra em hebraico? Even. Lembrem isso para sempre. Diz o Maharal de Praga, Even é formado das letras Aleph, Bet e Nun. O que é Aleph, Bet e Nun? Aleph e Bet foram a palavra Av, pai ou mãe. E a segunda e terceira letra da palavra Even, que é pedra, é Bet e Nun. Even, olhem que power, é Av e Ben. Porque o objetivo de Av e Ben, pai e mãe e filho, é ter uma relação sólida como uma pedra. Como? A palavra Even já indica isso, estar junto, amarrado. Eu tenho uma ligação maravilhosa, onde eu posso contar, posso ser escutado, posso ser compreendido um pelo outro. E fiquei pensando, só para terminar o show, mas olhem que maravilha, pessoal, olhem como tudo se conecta de forma bárbara. Qual mitzvah que representa as 613 mitzvot? O tzitzit. Mará conta. Alahá conta isso para a gente, que o tzitzit representa, o Rashi no Chumash conta isso para a gente, representa 613 mitzvot. Rashi lá explica como. O tzitzit
que ele tem? Um kesher. O tzitzit é feito de um monte de nós, porque é um kesher, o kesher que amarra a gente com as 613 mitzvot. Olha que bárbaro! Não adianta fazer somente 613 mitzvot. É estar amarrado com elas. E aqui a gente termina. A pessoa, para isso, também precisa estar amarrado consigo próprio, se conhecer. Essa é a terceira dimensão do kesher, eu comigo mesmo, Link Power. Rav Pam, uma vez viu alguém na estação de trem. E essa pessoa perguntou para ele qual trem que eu preciso pegar. Esse Yehudi perguntou para ele. O Yehudi ficou quieto, não respondeu. Serafam, nesse caso, qualquer trem vai te levar a seu destino. É isso mesmo. Olhem que mashal power, pessoal. Se a pessoa já parou para pensar, de vez em quando sempre tem que fazer isso para refinar a nossa definição, quando a gente para pensar onde eu quero chegar, qual é o meu destino, a gente vai saber qual trem pegar. A gente precisa primeiro se conhecer, estar cachorro consigo mesmo, para poder depois conseguir estar cachorro com o próximo, e às vezes com a ajuda do próximo a gente se conhece melhor, e estar cachorro com Hashem. Mas Shithiut, que é o Yetzer Hara da nossa geração, diz o Gaon de Vilna de forma uau, acertou na mosca, não que ele precisa da nossa aprovação, mas é tão claro isso, o remédio para isso é fazer as mitzvot com vontade, a gente mencionou no começo do shur, mas mais do que isso, é estar ligado com as mitzvot, estar ligado com o próximo, é estar ligado consigo mesmo. Boa semana, semana maravilhosa, uma semana de amarração total com coisas boas.